o debate sobre a sustentabilidade financeira do regime de proteção social dos militares brasileiros voltou a ganhar destaque nos últimos meses. Dados recentes revelam que o déficit com pagamentos de aposentadorias e pensões para integrantes das Forças Armadas permanece em patamares preocupantes. Nos 12 meses encerrados em outubro, o rombo chegou a 52,9 bilhões de reais, o que representa cerca de 0,42% de tudo que o país produziu em bens e serviços no período, o chamado Produto Interno Bruto, PIB. Embora esse percentual tenha apresentado uma pequena queda em comparação com anos anteriores, analistas alertam que ainda são necessários ajustes profundos para assegurar a viabilidade do sistema no futuro. As informações foram divulgadas após análise dos números do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, SPSMAFA, que atualmente abrange um universo expressivo de beneficiários. São 349,7 mil militares na ativa, 170,1 mil já aposentados e aproximadamente 239,9 mil pensionistas, todos dependentes dos recursos públicos destinados à Previdência Militar. Mesmo com ligeiras melhorias nos indicadores, o volume de recursos necessários para manter o sistema continua elevado. No final de 2024, por exemplo, o déficit anual foi de 53,8 bilhões de reais, ou 0,43% do PIB, enquanto o acumulado em 12 meses até outubro manteve-se praticamente estável, em 52,9 bilhões de reais. Uma das razões para a recente desaceleração no crescimento do déficit foi a reforma aprovada em 2019, por meio da Lei nº 13.954. Essa legislação trouxe alterações significativas na estrutura das carreiras militares e nas regras de contribuição previdenciária. Entre as principais mudanças, destacam-se a inclusão de pensionistas no pagamento de contribuições, a ampliação da base de arrecadação com a incorporação de alunos de escolas de formação e cabos e soldados, além do aumento gradual da alíquota previdenciária, que passou de 7,5% para 10,5%. Outro fator que contribuiu para melhorar a arrecadação foi a ampliação da base de cálculo das contribuições, que passou a incluir adicionais salariais antes isentos. Com essas medidas, o governo conseguiu elevar a receita do sistema e frear, ainda que parcialmente, o avanço das despesas. Segundo o Ministério da Defesa, as mudanças estruturais implementadas em 2019 já começam a mostrar resultados positivos. Em comunicado oficial, a pasta afirmou que a participação das despesas do sistema militar no PIB apresenta tendência de queda, sinalizando que as ações adotadas estão surtindo efeito. Apesar dos avanços, economistas argumentam que novas reformas são indispensáveis para aliviar a pressão das despesas previdenciárias militares sobre o orçamento público. Nesse contexto, o governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de Lei nº 4.920/2024, que propõe ajustes adicionais no regime de proteção social militar. Uma das principais medidas sugeridas é a criação de uma idade mínima de 55 anos para que militares possam passar à reserva. Atualmente não existe essa exigência, e os integrantes das Forças Armadas podem se aposentar após 35 anos de serviço, independentemente da idade. Caso aprovado, o projeto estabeleceria que a nova regra passaria a valer somente a partir de janeiro de 2032, com um período de transição até lá. Durante essa fase, os militares poderiam se aposentar cumprindo os 35 anos de serviço, mas com um acréscimo de 9% sobre o tempo que ainda faltaria para atingir a idade mínima. Segundo estimativas do governo federal, a adoção dessa medida poderia gerar uma economia anual de cerca de 2 bilhões de reais para os cofres públicos. No entanto, apesar da relevância do tema, o projeto ainda aguarda análise do presidente do Congresso e permanece parado na Câmara dos Deputados. Além das propostas em discussão no Legislativo, especialistas em previdência e finanças públicas sugerem outras alternativas para reduzir o déficit do sistema militar. Uma das ideias em debate é a chamada compra atuarial de pensões vitalícias, especialmente aquelas destinadas às filhas de militares, um benefício tradicional no regime previdenciário das Forças Armadas. Nesse modelo, o governo ofereceria aos beneficiários a opção de receber um valor único com desconto, quitando antecipadamente o direito à pensão vitalícia. Na prática, o beneficiário receberia uma compensação imediata e, em troca, abriria mão do benefício mensal pelo resto da vida. Para o economista Arnaldo Lima, da Polo Capital, essa estratégia poderia reduzir de forma significativa o passivo previdenciário no longo prazo.
Segundo ele, a medida permitiria diminuir as despesas futuras e, ao mesmo tempo, melhorar o equilíbrio financeiro do sistema. Outra proposta mencionada por analistas envolve a utilização de ativos imobiliários para fortalecer o financiamento da Previdência Militar Complementar, criando mecanismos que aliviem a pressão sobre o orçamento federal sem aumentar a carga tributária. Para especialistas em finanças públicas, os ajustes no sistema de proteção social militar fazem parte de um esforço mais amplo para equilibrar as contas do país. Rogério Nagamini, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, avalia que mudanças no regime militar, combinadas com reformas nos sistemas previdenciários estaduais e municipais, poderiam ajudar a conter o crescimento das despesas com aposentadorias e pensões no Brasil. Já o professor Luiz Eduardo Afonso, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, USP, considera que o país perdeu uma oportunidade valiosa de reformar de maneira mais profunda o sistema militar durante as mudanças previdenciárias de 2019. Segundo ele, a falta de uma revisão mais abrangente naquele momento resultou em um custo adicional para a sociedade, que continua arcando com um modelo considerado excessivamente oneroso em comparação com outros regimes previdenciários existentes. Diante desse cenário, o debate sobre a sustentabilidade da Previdência Militar tende a se intensificar nos próximos anos. O desafio será encontrar soluções que garantam o equilíbrio das contas públicas sem desrespeitar direitos adquiridos ou comprometer a estrutura das Forças Armadas. Medidas como a quitação antecipada de pensões poderiam ser um caminho para reduzir o déficit sem prejudicar os beneficiários? Essa é uma das questões que ainda precisam ser respondidas.